A Polícia Civil registrou e está investigando um suposto crime de assassinato envolvendo dois irmãos residentes do bairro Jardim Meudon. O fato teria ocorrido no último fim de semana e gerou muita repercussão na internet. Nossa equipe veio aqui até a 110ª Delegacia de Polícia conversar com o delegado titular e esclarecer os fatos. Nós estamos aí numa fase inicial da investigação. O fato aconteceu nesse final de semana, uma briga entre dois irmãos, um esfaqueou o outro. E esse que esfaqueou foi preso em flagrante. Segundo o autor do crime, eles tiveram uma luta corporal em razão da vítima usar drogas e beber, e por conta disso ele chegou com um surto psicótico na residência dos dois. E a vítima teria tentado esfaquear o autor, eles entraram em luta corporal, e o autor conseguiu tirar a faca das mãos da vítima e, nessa briga, o autor esfaqueou a vítima, seu irmão, e com isso ocasionou a morte dele. A partir do momento que nós tivemos informação disso, foi feito auto-prisão em flagrante, porque não há testemunhas que provem, no caso, a alegação do autor de que estava em legítima defesa. Então ele foi autuado em flagrante e agora nós vamos justamente colher mais informações para comprovar se realmente houve uma legítima defesa, se realmente a vítima usava drogas, se tinha surtos psicóticos, justamente para analisar, sem colocar responsabilidade nenhum nem no outro, no sentido de dizer quem é o culpado disso. Realmente, se uma pessoa retira a faca de uma outra quando está sofrendo uma injusta agressão e se defende, há uma legítima defesa. Mas isso tem que ser uma situação que tem que ser provada. Então, a gente precisa provar realmente que a vítima tentou atentar contra a vida do autor. Nós temos aí informações de que realmente ele usava drogas e, por diversas vezes, tinha surtos. Inclusive que ele agredia a própria mãe. Nós pesquisamos, no caso, a vida pregressa do autor. E pesquisamos a vida pregressa da vítima. A vítima tem várias passagens, tem várias anotações criminais. O autor, no caso, não tem. Ao final dessa investigação, isso vai gerar um processo, que possivelmente vai a tribunal de júri, e os jurados vão analisar se realmente o autor foi responsável ou não, se ele tem culpa ou não. Então, ainda há muita coisa para se apurar. Precisa realmente de outras testemunhas que comprovem essa situação de uso de drogas excessivo, de surtos psicóticos, e ver se havia alguma desavença entre os dois irmãos, se eles brigavam anteriormente, até para ver se havia uma intenção premeditada do autor em face da vítima, para a gente poder chegar ao final e dizer realmente, não houve legítima defesa, houve legítima defesa no sentido de que o processo penal possa demonstrar aí e dizer lá na frente se o autor foi culpado ou não. Agora, tem a possibilidade de, nas autuações, nas acusações, serem aliviadas de alguma forma por conta do acusado não ter fugido da cena do crime e ter prestado ali os primeiros socorros para a vítima? Bem, na realidade, isso tudo pode contribuir lá na frente como uma circunstância atenuante, né? No caso, a gente não pode dizer que, no caso, o autor, ele socorreu a vítima simplesmente porque ele estava com pena da vítima e o erro que ele cometeu. Isso não pode ser analisado nesse caso. Só uma instrução com o depoimento de várias pessoas vai poder dizer isso, porque ele pode ter agido com intenção e depois já alegar que não, tentei salvar meu irmão. Entendeu? Isso tem que tudo ser levado em conta. Nós estamos numa fase aí que a gente não pode especular. A gente tem que analisar realmente se havia uma intenção premeditada, se eles brigavam realmente de forma reiterada e se houve ou não a legítima defesa. Houveram diversas versões espalhadas pela internet sobre esse caso, cada uma contando a história de uma forma. O delegado explica que é preciso ter muito cuidado para não espalhar notícias infundadas, o que pode até mesmo atrapalhar nas investigações da polícia. Com certeza, há várias pessoas que tentam fazer sensacionalismo e tentam atrair o público para ter seguidores em redes sociais, em canais de YouTube, no sentido de alarmar a população e criando situações que, na realidade, não são verdade. Na verdade, quem pode dizer o que aconteceu ou não somos nós. É por isso que eu sempre
quando me provocam, dou a entrevista no sentido de explicar o que está acontecendo, porque a população ela precisa saber, ela tem o direito de saber o que realmente aconteceu. Então, o que está nesse momento, o que eu posso dizer é exatamente o quê? Que duas pessoas brigaram, dois irmãos, um morreu esfaqueado. O local onde houve, no caso, a lesão, uma lesão no tórax que possivelmente atingiu o coração. Existe realmente uma lesão de 1 centímetro no caso no coração. Então, houve uma facada que atravessou o tórax e acertou o coração. Então, a gente precisa realmente ter certeza antes de dizer qualquer coisa para não alarmar a população e gerar uma repercussão. Entendeu? Já vista que, na realidade, quando a gente sabe realmente o que aconteceu, o dano causado por uma má informação, por uma fake news, gera um dano, principalmente para uma cidade tranquila como Teresópolis, um efeito extremamente danoso.